Olá, galera, professor Fábio Ribeiro. Turma, vamos aí para os exercícios de aplicação sobre força magnética em correntes elétricas, ok? Primeira questão. O fio condutor retilíneo tem comprimento L igual a 16 metros e transporta uma corrente elétrica contínua igual a I igual a 0,5 ampere. Em um local onde existe um campo magnético perpendicular e uniforme, cujo módulo vale B igual a 0,25 Tesla, conforme indica a figura abaixo. O módulo da força magnética exercida pelo campo magnético sobre o fio será... Bem, turma, nós temos aqui essas alternativas, né? Nós temos aqui a ilustração, mostrando aqui, né, o fio, né, condutor retilíneo, e aqui a corrente elétrica, né, percorrendo esse fio. Nós temos aqui o comprimento desse fio, e nós temos aqui, né, as linhas de campo magnético, né? Vocês podem perceber que essas linhas são perpendiculares a esse fio retilíneo, ok, turma? Para resolvermos aqui a questão, nós vamos aplicar a força magnética num condutor retilíneo, certo, turma? Então, nós temos já a expressão que todos vocês já conhecem, né? Força magnética é igual ao campo magnético vezes a corrente elétrica vezes o comprimento do fio vezes o seno do ângulo. Detalhe, tá? Esse seno do ângulo, né, é o ângulo formado entre o campo magnético, né, e a corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica, tá, pessoal? Então o cálculo aí fica da seguinte forma. Então nós temos aí a força magnética igual a π vezes seno, né, do ângulo, né? Campo magnético, corrente elétrica, o comprimento do fio vezes o seno do ângulo, né? O ângulo formado entre o campo magnético e a intensidade de corrente elétrica. Fazendo aí as devidas substituições, nós temos aqui, ó, força magnética igual, que é o valor do campo, 0,25 Tesla, vezes que é o valor da corrente elétrica, né, que atravessa esse fio, 0,5 ampere. O comprimento do fio, 16 metros. Seno de 90 graus. Professor, por que 90 graus? Porque vocês podem perceber que as linhas de campo são perpendiculares ao fio condutor, tá? Então, se as linhas de campo são perpendiculares ao fio condutor, então o ângulo formado entre o campo magnético, tá, e a corrente elétrica, né, que atravessa esse condutor, é 90 graus. Beleza, turma? Tranquilo? Vamos lá. Força magnética é igual a 0,25 vezes 0,5 vezes 16, seno de 90 graus é igual a 1. Ok, turma? Multiplicando aqui esses valores, nós temos que a força magnética é igual a 2 newton. Beleza, galera? Tranquilo? Então, de posse dessa resposta aqui, a alternativa correta é a letra E, né, pessoal? É de elefante. Beleza? Segunda questão. Um fio de comprimento 1,5 metro que conduz corrente elétrica de 0,2 ampere está mergulhado em uma região de campo magnético. Determine o valor da força magnética sobre o fio sabendo que o valor do campo magnético é de 10 Tesla e que a direção do fio forma um ângulo de 30 graus com a direção do campo. Mais uma vez, nós utilizaremos aqui a força magnética no fio retilíneo, né? Conduzido aí por corrente elétrica, tá, pessoal? Aplicando a mesma expressão, tá? Que nós vimos aí na questão anterior, o cálculo fica dessa forma aqui, ó, tá? Então, força magnética é igual ao campo magnético vezes a corrente elétrica, né? Vezes o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo, né? Então, a força magnética é igual. Quem é o valor do campo? 10 Tesla. O valor da corrente elétrica, 0,2, vezes o comprimento do fio, 1,5, vezes seno de 30 graus, tá? Que foi dado aqui na questão. Certo, turma? Então, fazendo aqui a multiplicação desses valores, aqui nós temos 3, né? 10 vezes 0,2 vezes 1,5, 3 vezes o seno de 30 graus, tá? Então, seno de 30 graus é 1 sobre 2. É importante nós sabermos aí os valores aí
desses arcos notáveis, tanto para o seno, cosseno, tangente, é importante. Nesse caso aqui, o que nos interessa é apenas o seno de 30. É 1 sobre 2, beleza? Então, força magnética igual a 3, né? Então, seno de 30 é 1 sobre 2, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5, né? 1 dividido por 2, 0,5. 3 vezes 0,5, 1,5 newton, tá, pessoal? Então, essa aqui é a resposta, né, da força magnética aí, tá? Pedida aí na questão, tá? Tranquilo? Então, de posse aí dessa resposta, a alternativa correta é a letra D, né, pessoal? D de dado, beleza? Terceira questão. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem em que elas aparecem. A figura a seguir representa dois fios metálicos paralelos A e B, próximos um do outro, que são percorridos por correntes elétricas de mesmo sentido e de intensidade igual a I e 2I, respectivamente. A força que o fio A exerce sobre o fio B é... Bem, turma, conforme a ilustração que vocês estão observando aqui, nós temos dois fios paralelos, tá? Eles se encontram a uma distância D, cada um deles percorrido por uma corrente elétrica, sendo que o fio A, corrente I, e o fio B, 2I, tá, pessoal? Então, é o seguinte, nesse caso aqui, nós temos, podemos determinar a força magnética, né? Quando eu tenho dois fios, né, paralelos entre si. Agora, detalhe nessa situação bem aqui, detalhe importante. Quando as correntes estão no mesmo sentido, essa força é de atração. Quando as correntes estão em sentidos opostos, a força de repulsão. Nunca esqueça disso daí, tá? Então, como nesse caso aqui, os fios estão sendo percorridos por correntes que estão no mesmo sentido, então a força entre esses fios aí é atrativa, tá? Força de atração, baseada na terceira lei de Newton, ação e reação, tá? Esse fio exerce uma força sobre esse aqui, o fio A exerce uma força sobre o fio B, né? E o fio B exerce uma força sobre o fio A. Beleza, turma? Tranquilo? Terceira lei de Newton. Então, aqui a força entre eles, né, é atrativa. E sua intensidade é claro, né, a terceira lei de Newton, são forças de mesma intensidade, mesma direção, tá? E sentidos opostos, tá? Então, embora as correntes aqui sejam diferentes, tá? Mas essas forças são de mesma intensidade. Beleza, turma? Tranquilo? Beleza? Então, de posse aí dessas informações, tá? A alternativa correta, nós já sabemos que a força é atrativa, tá? E essas forças, tá, são de mesma intensidade, tá? Então, de posse aí dessas informações, tá? A alternativa correta aqui é a letra E, né, pessoal? É de elefante, tranquilo? Bem, turma, espero que vocês tenham gostado aí, né, das explicações, tá? Dessas questões envolvendo aí força magnética em correntes elétricas, tá? Estarei à disposição de vocês aí para as possíveis dúvidas. Beleza, galera? Um abraço a todos e tchau, tchau.